Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida em nome do Senhor Jesus. Hoje, o nosso segundo dia da semana da proteção. E uma coisa é certa: mediante as nossas orações, mediante as nossas súplicas e pelo sangue de Jesus que foi vertido àquela cruz sobre nós, está a proteção e o livramento de Deus. Talvez essa semana o inimigo, ele talvez articulou, ele planejou, ele arquitetou situações para levar a sua vida ao fracasso, à derrota, até mesmo ao querer ceifar a sua vida. Mas o Deus do livramento, o Deus que não dorme, o Deus que nos guarda, ele traz à sua vida a proteção dele. Ele traz à sua vida o livramento. Por que eu lhe falo essas coisas com tanta convicção e certeza? Todos nós sabemos que Jesus foi o sacrifício perfeito. Todos nós sabemos que Jesus foi o preço pago para o resgate a cada um de nós. Mesmo o nosso Senhor, o nosso Deus, sabendo que rejeitaríamos e o negaria. Mas mesmo assim, ele envia o seu Filho por amor a cada um de nós, como perfeito sacrifício, para que nós viéssemos ter a oportunidade de salvação. E através do sangue do Senhor Jesus Cristo, sobre nós sendo derramado, viesse haver proteção, livramento. E através deste mesmo sangue, viéssemos ser lavados e remidos de todo pecado. Aqui em minhas mãos está o seu nome, está o nome da sua família. Você que nos enviou no dia de ontem, nós já colocamos aqui. E nós vamos continuar a colocar até o findar dessa semana. E o Deus do livramento operará livramento e proteção sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A palavra de Deus, ela é muito clara, que Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Tudo aquilo como Deus ordenara que tinha que ser o sacrifício de purificação e de perdão de pecado, da forma a qual Deus instruíra a Moisés, instruíra os patriarcas da fé do passado, foi feito com Jesus Cristo, porque ele era o verdadeiro sacrifício, para que sobre nós viesse haver remissão de pecado, para que sobre nós não viesse mais haver legalidade do inimigo contra a nossa vida. E Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. E todo aquele que crer e confessa Jesus na sua vida, há oportunidade de salvação. Nessa semana da proteção, o segredo para que a proteção de Deus esteja na nossa vida é nós estarmos aliançados com Ele. É nós termos uma aliança com o nosso Deus. Buscarmos Ele de todo o nosso coração e nos entregarmos de corpo, alma e espírito, para que através do sangue dele, o espírito da destruição, o espírito da morte, o espírito do fracasso, da derrota, não venha sobre a nossa vida. Você lembra do que Jesus falou aos discípulos ao ressuscitar? Não saiam daqui, enquanto sobre vós não descer o Espírito Santo, pois sem ele nada podeis fazer. O que fez os discípulos suportarem as lutas e as batalhas? O que fez os discípulos suportar a guerra que enfrentaram pelo Evangelho de Cristo? A presença do Espírito Santo, o selamento de Deus em suas vidas. E Jesus, quando ele entrega o Espírito dele, o sangue é vertido na cruz, o preço foi pago, foi nos dado o privilégio e a oportunidade de recebermos o selamento de Deus, o Espírito Santo. Porque Jesus foi, torna a dizer, o sacrifício perfeito. E para que você entenda de uma forma mais clara, olha o que está escrito na palavra de Deus. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue,
sofreu fora da porta. Muito bem, veja o que você acabou de ler comigo na palavra de Deus. Jesus, para que nós viéssemos ser santificados através do seu sangue, ele sofreu, ele foi emolado do lado de fora do quê? De Jerusalém. Como os animais no passado eram sacrificados fora dos santos, o sangue era expelido sobre aquele o qual pecou, e o sangue era levado aos santos dos santos, assim aconteceu com Jesus. Ele foi emolado fora da cidade. Ele foi emolado fora de Jerusalém, enquanto o sangue dele era derramado, ao ponto de não existir mais, ao ponto de quando perfurarem ele, sair água e não mais sangue, foi porque todo o sangue foi derramado pela minha vida e pela sua vida, para que viéssemos ser santificados, para que viéssemos ser purificados de todo pecado, de tudo aquilo que não prestava. Como Jó no passado, ele sacrificava todos os dias pela sua casa, pois não sabia se sua mulher ou seus filhos tinham pecado contra o Senhor, então ele sacrificava para a santificação dos mesmos. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, fora do arraial, fora das portas, fora de Jerusalém, para nos fazer entender que devemos sair do ambiente que estamos, que devemos entender o que é servir de fato e verdade a Deus. Servir a Deus é maravilhoso, é prazeroso. Servir a Deus tem suas vantagens. Essa é a verdade. Servir a Deus tem a vantagem de nós termos a vida eterna. Isso é ou não é uma vantagem? Claro que é. Servir a Deus nos dá a vantagem de termos paz diante a guerra, diante o dia mau. Servir a Deus nos dá a certeza que mesmo que estejamos enfrentando uma luta, uma batalha, sabemos já dentro de nós que iremos vencer. Tem as suas vantagens andar e caminhar com Deus, mas também tem os seus ônus. Como assim, pastor? Temos que estar disposto a sermos caluniados, a sermos difamados. Devemos estar preparados a ter a nossa família, aqueles os quais nós tanto amamos, se virando contra nós, porque, infelizmente, quando andamos com Deus e a nossa família não tem esse entendimento, eles se voltam contra nós. Mas temos que entender que a nossa batalha não é contra eles, mas sim contra o que está agindo sobre a vida deles. Devemos amá-los e cuidar de cada um deles. E nunca deixar de orar por eles, pois são valiosos e importantes. Temos que ter o exemplo de Cristo para conosco. Mesmo a gente o xingando, o caluniando, mesmo sendo indignos de salvação, ele derrama o seu sangue para que viéssemos ser santificados e viéssemos ter a oportunidade de herdarmos o reino de Deus. Através do sangue de Cristo, fomos lavados e purificados. Através do sangue do nosso Senhor, tivemos a oportunidade de reescrevermos a nossa história e temos uma nova oportunidade de redenção e salvação. Mas Jesus não olhou para o que fazemos contra ele, para as palavras que lançamos contra ele. Deus não olhou para os nossos defeitos, os nossos erros, os nossos pecados, mas ele olhou para cada um de nós com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, de perdão. E é este mesmo olhar que nós temos que ter para com o próximo, termos para com aqueles que falam mal da gente, para com aqueles que desejam o nosso mal. Como Jesus teve compaixão da nossa vida, devemos ter compaixão destes. Como Jesus, como Cordeiro perfeito, sacrifício perfeito, se entregou como um novilho ao matadouro, nós temos que estarmos prontos em prol do Evangelho, a irmos ao abatedouro como um novilho vai. Sem medo, sem murmurar, sem reclamar,
mas entendermos que através da nossa vida, outras vidas serão alcançadas, serão tocadas para a glória e louvor do nosso Deus. Como Jesus, ele sofreu por amor a cada um de nós, para que o evangelho fosse pregado, para que a oportunidade de salvação fosse lançada a todos os gentios, assim devemos ser nós, prontos e dispostos a nos entregar por amor à palavra de Deus. Tá dando para entender, pessoal? Eu quero que você tenha esse entendimento. O evangelho, ele vai muito além da nossa compreensão. O evangelho, ele requer de nós renúncia e sacrifício. Como Jesus, ele entregou a vida dele para que viéssemos ser santificados, devemos nós também perder a nossa vida para alcançar e santificar outras vidas. Não por intermédio de nós, não é isso que eu quero dizer. Perder a nossa vida e santificar outras vidas, eu estou dizendo através do sangue de Cristo. Ao espalharmos a palavra de Deus. Não queira só o bônus, não queira só as vantagens de servir ao Senhor. Não queira só a proteção e o livramento do Deus que não dorme. Não, mas queira também o ônus, queira também as perseguições, as lutas do Evangelho. Mas, consequentemente, pela sua entrega, pela sua dedicação, o seu galardão será superior ao que você pode imaginar ou deduzir da sua vida. Quanto fazemos tudo para com Deus com amor, alegria e felicidade e boa intenção no coração, recebemos da parte de Deus infinitamente mais do que pedimos ou podemos imaginar. Amém, pessoal? Graças a Deus. Eu gostaria de, nesse momento, unir a minha fé com a sua e orarmos e pedirmos a Deus que Ele venha nos guardar, nos proteger e nos livrar. E que Ele venha a continuar a santificar não só a nossa vida, mas também a toda a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar? Vamos unir a nossa fé? Então é momento de oração. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, Tu és maravilhoso, meu Deus, Tu és majestoso, Tu és soberano. Não há outro como o Senhor igual a Ti. Tu és o nosso Deus, aquele que entregou a sua vida por amor a cada um de nós. Aquele que derramou até a última gota do seu sangue para que viéssemos ser salvos e santificados, para que viéssemos ter a oportunidade da salvação. Eu te peço neste momento, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, alcança cada um destes que tem orado conosco agora, que as suas mãos se estendam sobre eles para guardá-los, para livrá-los e para protegê-los. Que as suas mãos o alcancem, meu Deus, para curá-lo, para libertá-lo, para tirar desse coração a angústia, o peso, o medo, o desespero. Que essa notícia negativa a qual essa pessoa recebeu, meu Pai, não seja a percussora, meu Deus, da destruição deles, não, mas pelo contrário, que essa palavra negativa, essa ordem, meu Pai, do mal contra essa vida seja agora negativada, seja agora despedaçada, e que o espírito da fé, meu Pai, traga a este homem e a esta mulher força, ânimo, disposição e vigor, para que eles venham se levantar, para que eles venham se erguer, para que eles venham lutar e venham vencer, meu Pai, as lutas, os problemas e as dificuldades. Que esse dia difícil que eles têm vivido não venha fazê-los desistir, não, mas pelo contrário, que diante de toda essa batalha, toda essa luta, a palavra do Senhor venha arder e queimar este coração, enchendo-os de esperança e fé, e assim sendo gerado, meu Pai, nessa vida, um testemunho extraordinário. Sendo assim, meu Pai, sendo gerado um milagre extraordinário, em nome de Jesus. E se porventura, meu Pai, há um espírito, há um principado, uma potestade,
um dominador agindo com todas as forças para tentar fazer essa pessoa desistir ou parar ou se entregar, que esse mal seja vencido. Como o anjo repreendeu a Satanás em nome do Senhor, quando ele foi pegar o corpo de Moisés, eu repreendo agora todo esse mal, eu repreendo toda essa força contrária e dou ordem, em nome de Jesus, que saiam e desapareçam dessa vida. Que essa pessoa seja livre dessa atormentação, que essa pessoa seja livre dessa perturbação, dessa falta de paz, que essa pessoa seja livre dessa miséria, dessa escassez em sua vida, e que eles recebam do Senhor agora, meu Pai, a vitória, o milagre e a mudança em suas vidas, pois assim eu profetizo, assim eu determino livramento e proteção sobre a vida de todos, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Você crê no poder da oração? Eu creio. O nosso Deus te alcançou e ele te livrou de todo sofrimento e mal. O seu nome está aqui dentro. A oração não para, a oração não cessa. E o milagre, o livramento, a proteção será notório na vida de todos. Se você ainda não nos enviou o seu nome, nos envie. Se você já nos enviou, continue em oração, pois a vitória é certa em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã.